Boa noite. Na virada do semestre de 2011, estou vendo pelos noticiários saldos positivos sobre a nossa economia e, em especial, na geração de empregos. No entanto, me preocupa um paradoxo. Os empresários e comerciantes continuam reclamando de falta de mão de obra qualificada. Do outro lado do balcão, a turma da mão de obra protesta contra os salários pouco convidativos. Nesta queda de braços, entendo que uma parte deve aliviar. E não são nem empregados e nem empregadores, mas sim o governo federal. As leis trabalhistas são resultado de anos de luta da classe trabalhadora e merecem todo o nosso respeito. Contudo, o governo federal tem a obrigação de criar novos sistemas para que a relação entre trabalhadores e empresários seja mais fácil, seja mais barata em relação à nossa carga tributária. Detalhe, os dois segmentos também podem apresentar propostas. E eu também tenho uma proposta para esse sábado à noite. Acomode-se e aprecie uma nova entrevista que preparamos com muito cuidado e muito carinho para você aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. Quando eu e minha equipe decidimos fazer gravações de entrevistas aqui em Brasília, entendemos em uma reunião que deveríamos buscar um entrevistado que explicasse a relação política e financeira dos municípios brasileiros com a capital federal. Nosso pessoal encontrou a solução na assessoria de comunicação da Associação Brasileira dos Municípios, que indicou para nós o secretário executivo dessa entidade e coordenador nacional da Escola de Gestão Pública, o ilustre professor doutor José Carlos Racier. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura, para que nós possamos levar nesta noite de sábado um pouco de cultura ao nosso estado. Seja bem-vindo. Quais são os problemas enfrentados pelos municípios brasileiros com relação à União? São vários problemas. Desde a centralização de recursos, dados da Secretaria do Tesouro Nacional de 2009 informam que a União concentra cerca de 63% dos recursos. Então, um problema grave, histórico. Um segundo problema diz respeito com o financiamento das políticas públicas. É necessário regulamentar o artigo 23 da Constituição, uma luta histórica da ABM desde 1988. Professor, há uma diferença no olhar da Associação Brasileira quando se trata de um município pequeno ou de um município grande? Historicamente, a ABM está vocacionada para atender pequenos municípios do Brasil. Dos 5.565 municípios, cerca de 4.100 possuem até 20 mil habitantes. São 71% das cidades brasileiras com uma população de até 20 mil. E todas as iniciativas que a ABM tem tomado, juntamente com as instituições parceiras, é no sentido de buscar alternativas para melhorar a qualidade da gestão nesses pequenos municípios que são a maioria do país. Professor, eu queria sim, este programa ele tem uma abrangência em pequenos, em médios e em grandes municípios do estado de Mato Grosso. Como é que o município lá de Confresa, do Aripuanã, pode utilizar a Associação Brasileira dos Municípios? Os municípios se filiam à ABM, que é uma entidade de utilidade pública federal, que tem assento no Comitê de Assuntos Federativos da Presidência da República, integra a Frente Parlamentar Municipalista, os principais conselhos nacionais, o Fórum Internacional de Cidades, e por intermédio desta filiação à ABM tem acesso aos programas que nós desenvolvemos. Um dos principais programas é desenvolvido pela Escola de Gestão Pública, que operacionaliza um programa de qualificação de assistência técnica municipal e também um programa de formação de gestores, onde nós oferecemos cursos presenciais e à distância. Temos uma unidade que elabora projetos, especialmente esta é uma grande dificuldade que os pequenos e médios municípios enfrentam diante da complexidade da legislação, das exigências técnicas,
É pouco provável que um pequeno município do interior do Brasil, independente de estar no Mato Grosso, na Bahia, no Rio Grande do Sul, tenha um corpo técnico para elaborar um projeto com complexidade ambiental, sanitária. Ela vem somar a associação, por exemplo, no meu caso, lá, a Associação do Mato Grossense dos Municípios? Nós complementamos as ações das entidades estaduais. A ABM, por ser uma entidade de utilidade pública federal, ela representa, por força do seu estatuto, todos os municípios brasileiros. Esses municípios se filiam diretamente à ABM e, a partir desta relação dos municípios com a ABM, nós disponibilizamos uma série de iniciativas. Uma delas é este programa operacionalizado pela Escola de Gestão Pública. Um município pequeno, na busca de recursos financeiros, pode contar com a ABM? Contar com a ABM, com a Escola de Gestão Pública, por intermédio da Unidade de Projetos Técnicos. Nós temos um banco de projetos técnicos, onde disponibilizamos para os municípios assessoria para a elaboração dos projetos, acompanhamento desses projetos no SICOM, que é o Sistema de Convênio de Contratos da União com os municípios, e um conjunto de profissionais especializados em diferentes áreas para assessorar os municípios na captação de recursos, principalmente provenientes dos editais e dos programas federais que existem. São mais de 800 programas federais disponíveis para os municípios brasileiros. Professor, eu sei que seria muita pretensão minha, mas afinal a entrevista vai para Mato Grosso. Quais têm sido as principais reivindicações dos municípios de Mato Grosso aqui na ABM? O senhor tem noção disso? De um modo geral, nós podemos dizer que os municípios do Mato Grosso trazem questões que são comuns aos demais municípios do Brasil. Os municípios querem mais descentralização de recursos, mais auxílio para melhorar a eficiência administrativa, buscam a regulamentação de programas fundamentais. Por exemplo, nós temos que regulamentar a Emenda Constitucional 29, que trata do financiamento do Sistema Único da saúde pública. Ou seja, os municípios do Mato Grosso, como de resto os demais municípios do Brasil, têm reivindicações comuns que a Associação Brasileira de Municípios procura trabalhar numa pauta junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Essas diferenças econômicas, diferenças sociais de cada estado, influi diretamente nesse trabalho da ABM aqui em Brasília? Nós temos que olhar a Federação Brasileira com um olhar diferenciado para cada região. O Brasil, nós falamos inicialmente na questão da centralização dos recursos, que é um processo histórico de um Estado colonial, que se torna uma república. Esta república precisa ser uma construção da sociedade, não apenas da classe política, né? Nós trabalhamos muito com um conceito trazido pela Revolução Americana. Os Estados Unidos, as 13 colônias fundam um Estado e dizem: o Estado é propriedade do povo. Exatamente. Então nós temos que trabalhar com esse conceito de cidadania. E para que essa cidadania possa se materializar, é preciso olhar o Brasil sob diferentes olhares. A região Centro-Oeste, que é formada por 4 estados, incluindo o Distrito Federal, tem as suas particularidades. Quais são essas particularidades? Segunda maior área territorial do país, a segunda maior área em urbanização. Esse é um dado interessante. Hoje a região tem o maior rebanho bovino, são 70 milhões de cabeças, estão na região Centro-Oeste, mas o Brasil é desigual. E nós só iremos resolver os problemas do Brasil quando nós olharmos desigualmente os desiguais. Aliás, esse é um conceito, você que é um profissional muito qualificado da área dos direitos sabe, esse é um conceito básico de justiça. Claro. Tratar desigualmente os desiguais. Nós não podemos exigir que um pequeno município com população até 20 mil habitantes cumpra com as mesmas exigências de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, que tem um orçamento maior do que a imensa maioria dos países latino-americanos. E a partir desta visão de que o Brasil é desigual e de que nós precisamos oferecer soluções para melhorar a qualidade da gestão pública, na ABM foi criado um instituto na área de educação e gestão pública, que é a Escola de Gestão Pública, que atende hoje os pequenos e médios municípios para atender todas essas demandas. Eu vou aproveitar essa nossa intimidade, já estou me sentindo íntimo e como é bom aprender. Os municípios brasileiros, os pequenos municípios, aqueles prefeitos mais longínquos, estão tendo a cultura necessária de saber esse potencial que eles têm à disposição aqui em Brasília, que é a ABM? Olha, a nossa intenção é, por intermédio de programas como o seu, que tem uma grande audiência no Mato Grosso e em toda a região, cada vez mais tornar público essas iniciativas da ABM em prol do fortalecimento e da melhoria da qualidade da gestão. A ABM tem parceiros públicos e privados, nós temos programas com o SEBRAE, com a Caixa Econômica, com apoio do Banco do Brasil, da própria Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, e temos um braço técnico operacional. A ABM a gente não vê na mídia, a ABM a gente não vê influenciar o município. Não está faltando uma divulgação maior dessa, se pode chamar de instituição, para a sociedade brasileira?
não apenas uma divulgação maior, e este espaço oportuniza isso para o estado do Mato Grosso, mas nós estamos buscando uma relação com as micro-regiões. Temos investido muito no relacionamento com associações micro-regionais, com cidades polos, temos realizado semanas de capacitação, temos um conjunto de seminários em parceria com a Caixa Econômica Federal, realizamos eventos internacionais, temos procurado também descentralizar as atividades da ABM, claro, procurando atender demandas de diversas regiões do país. Sem dúvida. Daqui a pouco, a história da ABM e no próximo bloco, um assunto que mexe com os cofres dos municípios, o FM. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo sem censura. A Associação Brasileira de Municípios procura somar ações dos vários poderes que constituem a estrutura do governo municipal, porque a sua grande meta é a constante melhoria das condições de vida da população brasileira. A ABM se preocupa com os vazios geográficos deste nosso país continental, com fluxos migratórios crescentes do interior para as cidades, na busca de encontrar fatores de fixação, preenchendo os perigosos vazios de nossas fronteiras.